bom que a gente tenha optado estar juntos, mas hoje nós queremos discutir um pouco a distância. Hoje, Dia dos Pais, é importante que nós consigamos conversar a respeito dessa distância que tantas vezes se estabelece entre pais e filhos. Se os nomes que se dá para esse fenômeno são de pai ausente, são de situações, nomes que sugerem culpa, punição, mágoa. Vamos trabalhar com a ideia da distância. É muito comum que se estabeleça não só entre pais e filhos, filhos e pais, mas entre uma série de outras relações e a gente sinta essa distância. Essa distância fica dramática porque nós dramatizamos com a morte. Parece para nós que a distância estabelecida pela morte é definitiva, é terrível, é um abismo. Mas a realidade espiritual nos tem trazido outra verdade. Se o senso comum fala que os mortos são finados, ou seja, fim, acabaram, deixaram de existir, o nosso coração, não precisa ser nem a revelação dos espíritos, o nosso coração nos diz: eles não acabaram, eles estão presentes, eles estão conosco. Os nossos amores, os nossos afetos, os nossos pais, mesmo falecidos, estão conosco. E quando não falecidos e a vida ou a inadequação, a dificuldade de lidar com as situações trouxe uma distância entre as pessoas, vamos conversar sobre essa distância. O que coloca a distância? Se não é a morte, se a morte não é o fim, se a morte apenas estabelece uma distância um pouco diferente para ser trabalhada, mas não é o fim, não é uma distância intransponível, qual é a maior distância que a gente pode estabelecer entre os amores, entre as pessoas, entre pai e filho? Chico Xavier teve como um dos poderosos eixos do seu trabalho, e com ele todo o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Ele é exatamente o Consolador por estabelecer uma ponte entre vivos e mortos, entre os chamados vivos e os chamados mortos. As cartas consoladoras do Espiritismo, realizadas especialmente por Chico Xavier, mas também por uma série de outros trabalhos, ela mostrou que essa ponte, que esse abismo que nós dramatizamos e que nós colocamos como intransponível, são apenas um véu que a mediunidade levanta. E não é só a mediunidade do Chico ou a mediunidade psicofônica de outros médiuns, mas a nossa mediunidade, ela torna esse abismo um nada, um véu a ser suspenso. Como que a gente levanta esse véu? Por exemplo, sonho. O sonho reaproxima-nos, nos traz várias experiências de reaproximação com mortos. Quem nunca teve um sonho com alguém que já se foi? E que, diferente de outros sonhos que são fantasiosos, confusos, esses são sonhos sólidos, que nos dão a concretude, a certeza da experiência real. E isso também é mediunidade, é comunicação entre vivos e mortos. Outro tipo de mediunidade é aquela em que você não vê, mas sente aquela presença perto de você.
Essa mediunidade você se torna um sensitivo e você percebe às vezes um cheiro, às vezes um calor, às vezes uma presença indefinível de que o seu amor, o seu amado, o seu Pai está contigo. Então, o corpo não é essa distância intransponível, mas tem uma distância que ela se torna muito mais efetiva, muito mais profunda, muito mais difícil de ser vencida entre dois amores, entre pais e filhos. É a distância do equívoco. Não é propriamente do equívoco. É do sentimento que nós desenvolvemos a partir do equívoco. Então você tinha um amigo muito querido, um parente que você gostava muito, um irmão, um primo, um colega, e a experiência do erro mal trabalhada fez com que se erguesse entre vocês uma parede. Quem tem isso? Quem se ressente disso? Pois é, não precisa ter morrido para nós aumentarmos essa parede e se colocarmos essa parede como intransponível. Isso acontece em vida também. O que fazer com essa parede? Como nos libertar dessa prisão que nós construímos à nossa volta? Não é verdade? Sim, a pessoa errou com você, é verdade. Ok. Você errou com outra pessoa? Também acontece. Quem não erra? Não é verdade? Mais que isso, ninguém aprende, ninguém evolui sem errar. Observe uma criança aprendendo a andar. Ela não cai? Há estudos de que uma criança que começa a aprender a andar, ela cai tombos sérios, ela tem cerca de 80 tombos sérios, fora pequenas quedas. Se você vai andar de bicicleta, você erra? Erra. Se você aprende alguma coisa, uma profissão na faculdade e vai fazer o estágio, você vai errar? Vai errar. Se você começa uma vida conjugal com alguém, e mesmo no meio, e mesmo depois de várias décadas juntas, você vai errar? Vai errar. Vai errar. O erro é uma certeza na vida e é uma certeza de quem cresce. Ter essa certeza que ela não é uma questão teórica, ela é observável na vida, nos outros e em nós. Essa certeza é libertadora, gente. Essa certeza tira essa carga dramática. Oh, ele errou. Aquela passagem da mulher adúltera que é apresentada para Jesus, ela é muito interessante, porque servia aos propósitos machistas daqueles homens levar uma mulher a Jesus que foi pega em flagrante de adultério. Era útil para aquela situação, para a armadilha que eles queriam montar para Jesus. Mas se a mulher foi pega em flagrante de adultério, tinha um homem junto, no ato. Por que aqueles homens escolheram a mulher apenas para ser apedrejada perante Jesus? Não é mesmo? Aquele era um momento simbólico, altamente simbólico das nossas vidas. Nós, convenientemente, hipocritamente, nós adoramos apontar os erros dos outros, usando o erro dos outros como cortina de fumaça para esconder os nossos próprios equívocos. Imagina, gente, como é simbólico que uma mulher pega em flagrante de adultério seja apresentada por homens para Jesus, para ser apedrejada, sem que o homem seja sequer lembrado, sequer citado.
É o velho vício humano de culpar os outros, de apontar os outros, que Jean Paul Sartre ironizou com a frase: o inferno são os outros. Se alguém perturba o ambiente de trabalho, não é você. Se alguém perturba o casamento, a culpa não é sua. Se alguém põe o Brasil para trás, não é do seu grupo político. É sempre o outro problema. E essa é uma doença terrível que nós cultivamos nas nossas almas. É uma doença da imobilidade, é uma doença que nos paralisa. Por quê nos paralisa? Porque se a fonte dos problemas, dos meus problemas, da minha vida, está nos outros, e se eu não mudo a atitude dos outros, e ninguém muda, não é verdade? Você ainda acha que muda a cabeça de alguém? Não. Então, se a fonte dos problemas está no outro, um território que eu não mudo, a minha vida fica paralisada, escravizada, numa crença. Nós cultivamos uma crença que nos imobiliza. E aqueles homens tão bem simbolizam essa crença imobilizante. Lançam a mulher no chão, aos pés de Jesus, para que ele, negando toda a sua doutrina de perdão e de amor, ele diga que ela seja apedrejada. Ou então, negando a doutrina de Moisés, que mandava apedrejar, ele dê de mão beijada para eles a forma de acusá-lo, a ele, Jesus, à morte. Não tinha saída. Para um homem comum, para uma mulher comum, não havia como sair da armadilha montada pelos escribas e fariseus. Como Jesus saía daquela situação? É um momento chave da alma humana. E esse momento nós trazemos para você, para mim, para nós agora, como um espelho para que a gente olhe para as nossas mágoas, para as nossas culpas, para as nossas crenças comodistas e imobilizantes. Nós precisamos nos ver nessa postura dos escribas e dos fariseus e nos ouvir, e ouvir a Jesus olhando nos nossos olhos, com um olhar de amor, de aceitação, de compreensão maior do que nós mesmos sobre nós. Ele nos compreende mais do que nós nos entendemos, muito mais. E ele olha nos nossos olhos e fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vejam-se, meus amigos, vejamo-nos a todos nós com ódio, com raiva, já com as pedras na mão. Imaginemos o que é uma pessoa segurar uma pedra pontuda na mão e apertar bastante por causa do ódio. Imaginemos como o ódio fere e sangra a nossa mão e a nossa alma. Como tem sido difícil nós carregarmos, andarmos nessa vida carregados, sobrepesados, esmagados pelo peso da mágoa e da culpa. Tem sido muito penoso para todos nós carregarmos esse peso enorme. É uma caminhada longa. É um território inóspito, nos traz tantos desafios essa transição planetária. Para quem estivesse de alma leve, ela seria extremamente desafiante. Mas para nós que tentamos fazer a transição planetária de alma pesada, como tem sido penoso, meus amigos. Como tem sido difícil. Como tem sido angustiante, depressivo viver com tanta mágoa e tanta culpa acumulada. A nossa alma é a nossa casa.
e ela está entulhada de lixo espiritual. Os cômodos todos até o teto. E esse lixo tem o nome de mágoa e o nome de culpa. E a gente já nem consegue penetrar nos cômodos, nem consegue transitar na casa. Perdemos a nossa liberdade de ser pelo acúmulo de mágoas e culpas. O que fazer? Como nos libertar? Como limpar nossa casa? Como vencer a maior barreira, a barreira que mais nos distancia, não apenas dos outros em geral, não apenas dos nossos amores em particular, mas a barreira que mais nos distancia de nós mesmos, daquele eu mais profundo que reside no fundo da criatura, aquela barreira que nos distancia de Deus. Como vencer isso? Jesus, tomado de misericórdia, olhou essa longa fila humana chamada humanidade, todos curvados, chorosos, deprimidos, congestionados e pesados ao peso dessas mágoas e culpas, e veio pessoalmente à terra. Jesus veio aqui e nos disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que aqueles homens, aqueles escribas e fariseus endurecidos tanto quanto as próprias pernas, as próprias pedras na mão deles, com as mãos sangrando de tanto apertar aquelas pedras na mão, prontos para executar a pedradas aquela mulher. Sabe o que eles fizeram quando receberam esse desafio de Jesus? Que deve ter sido feito num tom amorosíssimo, com um olhar acolhedor, não acusador. Sabe o que eles fizeram? Abriram mão. Aqueles homens endurecidos foram capazes de abrir mão de suas mágoas e de suas culpas. Pedras pontudas e pesadas que eles foram capazes de lançar fora. Lançaram fora suas pedras e foram saindo na praça um a um, e dizem os evangelhos, a começar primeiro pelos mais velhos. Jesus agacha, escreve no chão, enquanto vão saindo um a um. E quando ele se levanta, não encontra mais ninguém na praça, exceto a mulher adúltera e ele mesmo. E Jesus pergunta, como que espantado, ele sabia muito bem o que estava na alma humana, mais do que todos nós, mas como que espantado, ele fala para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa mais? Ela diz: não. Pois eu também não, disse Jesus. Vá e não peques mais. Amigos, coloquemo-nos na frente do Mestre. Tentemos sentir o que é estar frente a frente com esse símbolo máximo, com essa realidade eloquente de amor que já esteve na humanidade. Tente se imaginar a mulher, os acusadores, tanto faz. Nós somos todos eles. Tente se imaginar na frente de Jesus. Você está pronto para abrir mão de suas mágoas e de suas culpas? Ou você ainda quer atirar suas pedras nos outros para disfarçar os seus próprios equívocos? Será que você que coloca tanta culpa
em algumas pessoas que não o amaram como deveriam, não o ajudaram como deveriam, usaram uma palavra errada num momento delicado? Será que você, que tem tantas acusações, tantas pedras para lançar sobre os outros, e esse outro pode ser até o seu pai? Será que você pode ser aquela pessoa única na terra que nunca teve uma palavra inadequada, nunca teve um gesto equivocado com ninguém? Será que você é esse luminar que nunca erra com ninguém? Se fosse, meu amigo, como Jesus era, você não julgaria. Eles não te julgam? Eu também não te julgo. Vá. Será que nós estamos prontos para soltar esse peso absurdo, esse lixo acumulado, que nos bloqueia, que nos impede, que nos infelicita, que nos adoenta tanto? A distância que nos separa dos nossos amores, dos nossos pais, está longe de ser a morte. A morte nós já sabemos e já vivemos. Não é essa distância intransponível. Intransponível enquanto existir, enquanto persistir, é a mágoa e a culpa. Você está pronto para fazer a faxina espiritual da sua alma? É isso que Jesus está pedindo. Abra mão. Pare de ferir-se a si mesmo, porque a mágoa, antes de acusar o outro, a pedra, antes de ser atirada, fere a própria mão do atirador. Você está pronto para a liberdade? Está pronto para retomar a direção da sua vida, não ser mais tolhido, impedido, bloqueado, adoentado pelas suas mágoas e culpas? Sim, porque tão difícil quanto perdoar os outros é perdoar a si mesmo. Não, meus amigos. Os pais e as mães, quando veem seus filhos que querem aprender a andar a cair, o que eles falam? Falam como Jesus ensinou: levanta-te e anda. Porque eles sabem que ninguém começa a andar sem cair. Saiba você, agora, que ninguém aprende a nada, que ninguém evolui, que ninguém vive sem errar. E perdoe. Perdoe e perdoe-se. Abra mão desses pesos, levanta e anda. Vá. E não erre mais aquele erro. Não é um convite? Não é um convite lindo? Não é um convite maravilhoso que Jesus nos faz? Que nós sejamos capazes de ouvir na alma esse convite e atendê-lo. Chega de mágoa, chega de pesos, chega de doenças, chega de distâncias inúteis. Reaproximemo-nos, reconciliemo-nos, perdoemo-nos a nós próprios e uns aos outros. E nós nos religaremos uns aos outros, rumo a aprendermos a amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos perdoou, como Jesus nos amou. Graças a Deus. Essa é a primeira parte da nossa conversa, hoje sobre o perdão, essa ponte que vai romper distâncias e libertar almas, assim que nós mesmos nos dispusermos a transpormos essa ponte. Nessa primeira meia hora, agora, às 18 horas, é a hora de nós nos irmanarmos numa grande corrente de oração, nacional, mundial, entre mundos, que é feita na hora do Ângelus, e produzirmos luz, assim dentro como fora, assim na terra como no céu.
assim em nós como entre nós, limpando-nos, limpando a relação, limpando as nossas vidas, limpando as nossas almas. Esse é o momento de liberdade. E a gente, como parteira dessa nossa transformação, parteira desse novo ser que sai de dentro de nós, livre dessas mágoas e culpas pelo perdão, nós chamamos nossa mãe. A parteira do homem novo, da mulher nova que vai nascer nesse momento. E pedimos para nossa mãe, saudamos a nossa mãe, como aquela presença que nós mais precisaríamos nesse momento de renascimento. Dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e os homens. Bendito é o fruto do vosso ventre. Esse símbolo da saúde total, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Nos acolhei, nos assista nesse momento. Agora, nessa hora de nossa transformação, de nosso renascimento, de nossa cura profunda, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Prontos para trilhar a ponte do perdão, da reconciliação? Prontos para abraçar novamente o amor que a gente julgava afastado para sempre? Vamos atrair de volta essas partes nossas que ficaram ao longo do caminho e reintegrarmos-nos, reinteirar-nos, juntando todas essas outras partes que ficaram para trás, que ficaram no passado, pelo perdão. É o perdão que vai nos dar essa integralidade de volta. Vocês estão prontos para isso? Estejam. Não há nada mais importante do que nós nos inteirarmos nesse momento, porque só inteiros seremos capazes de vencer os desafios do coronavírus, os desafios domésticos, os desafios de trabalho, os desafios econômicos, todos eles são inúmeros. Mas precisamos estar inteiros. E agora, na terceira parte do nosso trabalho, a gente conversa um pouco sobre o que cada um tiver para trazer para essa nossa conversa sobre perdão. Como é que isso caiu para vocês hoje? Vamos lá? Então, nós temos aqui diversos amigos com os quais é sempre maravilhoso a gente poder compartilhar esse nosso exercício. Ana Maria Scorza, Mônica da Silva. Tragam a outros amigos, tragam outras oportunidades, ampliem, façam esse amor e essa boa disposição, essa boa vontade de agora se espalhar ao longo da semana, se aprofundar na sua alma, com boas leituras, com boas práticas, com a espiritualização do seu dia a dia. Olha que coisa importante, espiritualize o seu dia a dia, espiritualize o beber água, espiritualize o banhar-se, espiritualize a faxina, o fazer comida, o comer. Espiritualize o respirar. Inspire, viva inspirado. É uma dica fantástica do Oriente, através do Yoga. É uma dica fantástica do nosso próprio linguajar, porque nós sabemos que os inspirados de Deus são os iluminados. Para as boas leituras, nós temos as sugestões dos nossos livros.
Acabamos de lançar Prudente, a Saúde segundo Jesus, uma coletânea de pensamentos rápidos sobre o Evangelho de Lucas, 2 versículos e reflexões rápidas que sugerem o estudo do Evangelho no lar, uma prática terapêutica essencial para os nossos dias, para cuja prática também o Grãos de Mostarda tem ajudado muita gente. São reflexões rápidas a partir do Evangelho de Jesus, mas pensamentos sobre o dia a dia ligados mesmo com as nossas angústias mais prementes. Muita gente tem utilizado isso para suas práticas diárias. E Saulo e Paulo, um livro que pega 2 momentos da vida de Paulo de Tarso, uma como Saulo e outra como Paulo, ou seja, antes e depois da sua reforma íntima, da sua transformação interior. E portanto esse livro é um livro que nos traz reflexões importantes para a nossa transformação interior. Acompanhando a mudança de Saulo para Paulo, nós podemos rever, estimular e orientar a nossa própria mudança interior. Esses são 3 convites, lembrando que todo o rendimento líquido dos nossos livros são destinados à ONG Fraternidade Sem Fronteiras, tá bom? É uma ONG que vale a sua visita no YouTube, no Facebook, no site. É uma ONG fantástica, tem mais de 20 projetos maravilhosos, alguns dos quais ligados à África, aos nossos amigos africanos. Mais de 5.000 crianças acolhidas na África, que voltaram a estudar, que estão se alimentando corretamente, que têm práticas artísticas, que têm reflexões de acolhimento para retomar o fio da sua vida. Ajude nisso, acolha, adote uma criança. Você, com uma pequena quantia daqui, você pode possibilitar que uma criança a mais seja acolhida lá, ok? Vamos lá então, o que os amigos nos trazem hoje sobre o perdão. A Elisete Braga nos fala, não, deixa eu ver o que mais. Quem vai trazer alguma questão pra gente, sim? Ana Maria Escorza, eu já senti sim, cheiro de perfume. Foi uma sensação boa. Mamãe por perto. Há muito mais vivências desse tipo, dos sonhos, das sensações, do que você pode imaginar. As pessoas não comentam muito porque se veem inibidas, se veem castradas pelas crenças, pelos ambientes céticos dos quais nós nos cercamos. Mas pode ter certeza que essas vivências são muito mais comuns do que você supõe. E são fantásticas. São a prova de que a vida não acaba, de que os nossos amores que já morreram apenas estão atrás de um véu que pode ser levantado em diversos momentos. Leila Gani, que os nossos erros sejam etapas para mais e mais acertos, sempre e sempre. Os nossos erros, como etapas de um aprendizado, são o próprio acerto, são a base para a nossa felicidade. Mas para isso, eles precisam ser retirados dessa dramaticidade, desse peso que a gente coloca sobre os erros. Limpemos! Erros são essenciais para o aprendizado. Perdoemos-nos, perdoemos aos outros, compreendamos que ninguém aprende sem errar. Não é isso? Muito legal, Leila. É isso mesmo. A Andréia também nos fala, o erro se torna um grande aprendizado quando nos disponibilizamos a absorver as melhores lições. Foi isso mesmo que a gente falou. Muito feliz a sua colocação, Andréia. Ricardo Silva nos fala, feliz Dia dos Pais, muito obrigado. Cheguei agora aqui em casa, pois fui num passeio com meu pai e minha mãe, na ideia de irmos num restaurante, já que ninguém queria fazer comida hoje. Nem ela, nem meu pai. Mas fomos de máscara e com
todos os cuidados necessários. É isso mesmo. Lá, mesas afastadas, e a nossa das que estavam do lado de fora do restaurante, e foi uma vivência muito boa para eles, né? Muito bom que vocês tenham optado por esse momento de congraçamento com a refeição, estando próximos fisicamente, e que se disponham também a essa limpeza, a essa reaproximação espiritual, afetiva, que é sempre necessária. Quantas vezes a gente vai precisar fazer faxina em casa? Se fez uma excelente faxina hoje, nós não vamos precisar fazer outras? Assim é com espíritos também. Estejamos sempre disponíveis à faxina. Muito bom esse seu testemunho, Ricardo. Muito bom que a gente se dedique às nossas plantinhas, que a gente ponha água e os coloque no sol. As plantinhas mais importantes na nossa vida são os nossos amores. Muito legal isso. Vamos ver quem mais traz alguma questão pra gente. Eliana Quiodo. Precisamos nos lembrar a cada instante de guardar as pedras e olhar para nós mesmos. Nós sempre estamos tão prontos, tão cheios de pedra na mão a nos pesar e a nos ferir, que a gente nem percebe mais como temos sofrido por causa delas. Perceber essas pedras, guardar essas pedras e olhar para nós mesmos, fazendo essa faxina, é urgente para todos nós. Muito legal, Eliana. Leila, que consigamos mudar o olhar e as atitudes sempre que necessário de jogar fora as pedras. Esse exercício é fundamental. Se a gente não faz por boa vontade, as pedras às vezes se acumulam no rim, gerando muitas dores, muitas e intensas dores. E a gente vai ter que aprender a expeli-las. Então, por que não fazer esse mesmo movimento espiritualmente? Pelo arrependimento, pelo auto-perdão, pelo perdão. Muito legal. André Salvatore, precisamos encher com os olhos do coração. Só assim compreenderemos cada situação que a vida nos desafia. A Leila, que consigamos mudar de olhar e atitude sempre que necessário. Estar disponíveis para as lições do dia a dia. Andréa, precisamos enxergar com os olhos do coração, só assim seremos capazes de mudar nossas atitudes, para compreender cada situação que a vida nos desafia. Fica tudo tão simples quando você expande o olhar, quando você deixa o seu amor falar e não o seu ego, que acusa, que reprime, que se culpa, que acumula lixo. Fica tão mais fácil viver, tão mais leve, quando a gente aprende a desculpar, a perdoar e, acima de tudo isso, a compreender o momento de cada um. Era o momento dele, foi o que ele conseguiu fazer, era o meu momento, foi o que eu consegui fazer. Não há por que ficar se punindo, se machucando, buscando situações de sofrimento. O sofrimento por si só não melhora ninguém. Ele só melhora se ele for base para a nossa faxina, para a nossa reconciliação, para o nosso aprendizado. Isso mesmo, muito legal, Andréia. Gugu Souza, parabéns, Maurício, maravilhosos esses ensinamentos, que possamos segui-los com as graças de Deus, nosso Pai eterno. Que assim seja, Gugu. Muito legal você estar aqui. Vamos ver o que mais. Elisete Braga de Souza. Sou muito grata a todos e muito a Deus por me dar várias oportunidades de crescimento. Famosa aquela passagem em que Pedro pergunta, mas quantas vezes a gente vai perdoar? Nós temos que perdoar 7 vezes as pessoas? E Jesus lhe responde o quê? Não digo que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Maravilhoso isso, né? Sueli dos Santos Rosa, nossa grande amiga Sueli, perdoar-se é um ato de amor, tão necessário a nós e ao outro, muitas vezes difícil. Oportunidade de recomeço, de oxigenar-se, de limpar a alma, a partir daí voltar a caminhar. Só assim, meus amigos. Só assim, Jesus falou que ninguém vai ao reino do céu sem nascer de novo. E a gente pode dizer com tranquilidade, com a Sueli, que ninguém nasce de novo se não se perdoar. Se não perdoar o outro. Muito bom. Rosa Amaral, uso para o Evangelho no lar. Deve ser a respeito dos nossos livros, né? Muito legal, muito legal. Se os nossos livros forem usados para estimular as pessoas para o Evangelho no lar, eu tenho certeza que os autores e o intermediário estaremos amplamente recompensados pelo trabalho. A Rosa diz que o livro e o Evangelho no Lar traz muitas respostas para o dia a dia, sem dúvida. É uma das maneiras de estarmos com Deus. Edson Cambaúva, adorei tudo, mas no final, quando você orientou espiritualizar tudo, o trabalho, a cozinha, o banho, o respirar, excelentes orientações. Agradeço muito os ensinamentos. Isso é fundamental, Edson. Nós não vamos a lugar algum enquanto nós reservarmos 7 dias da semana para o mundo, para o ego, para as competições, para as mágoas e para as culpas. Ou 6 dias da semana e o 7º dia, só 1, 2 horas do 7º dia é que nós vamos reservar para o Espírito, para Deus, para o perdão. Como pode ser? Claro que não vai dar certo. Nós precisamos de uma espiritualização diária, momento a momento. E isso em todo momento que você mexer com a água, puser água na geladeira, água no filtro, beber, banhar-se, cozinhar, lavar roupa, fazer faxina na casa, a água é um excelente veículo de limpeza espiritual, mas o ar também. O ar também. Os textos sagrados falam que Deus assoprou sobre a matéria e dali gerou o ser humano, gerou as criaturas. Nós somos um sopro de Deus. Soprar Deus para dentro de nós e expirar as nossas sombras com a respiração é um exercício fantástico, é um autopasse, é uma autofaxina que nós podemos fazer quando? Só nos momentos especiais? Só nos lugares sagrados? Não! A todo momento, espiritualizemos o cotidiano. Não é? Muito legal. Eu também gosto muito disso, Edson, e busco muito essa nova religião, que está para além dos sacerdotes, das hierarquias e dos templos, a religião da espiritualização cotidiana. Muito bom. Elaine Cristina Saloio, muito legal. Quero acolher uma criança. Muito bom, Elaine. Muito bom. A gente trabalha com... Eu sou assistente social judiciário e eu trabalho com adoção. As pessoas que quiserem conhecer sobre os mecanismos de adoção, ou de apadrinhamento, ou de trabalho voluntário com crianças, podem me buscar no MSN. A gente pode conversar bem a respeito disso, tá bom? Muito bom, ótima essa sua decisão. Acolhendo uma criança, a gente acolhe a nossa criança. Lá onde foram geradas tantas das nossas mágoas, das nossas culpas, a gente acolhe os nossos pais nos seus erros, nos seus acertos, a nossa criança nos seus erros e nos seus acertos. E nos reconciliamos com a luz, com Deus, com o amor. Muito legal essa sua decisão, Elaine. Rosa Amaral, vi no programa do Luciano Huck sobre o assunto. Ela deve estar falando sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. É realmente sensacional como a Rosa está falando. Elaine Cristina nos diz assim: tenho vivido isso através da escrita.
Muito bom, muito bom. A espiritualização das nossas vidas, das nossas manifestações, a arte, a escrita são ótimos para essa terapia, para essa faxina, para esse sair do homem velho e deixar que viva o homem novo em nós. Rosa Amaral, sem erro não há acertos, provam os cientistas. Isso mesmo. Elisete, perdoando aos outros é se perdoar a si mesmo, sem dúvida, já que em cada erro sempre tem a participação nossa e dos outros, perdoando ao outro, a gente também se perdoa, não é? Margarete Machado, o perdão é um processo de liberação de nós mesmos, exatamente isso. Osório, que paz de Deus esteja conosco, assim seja. Margarete, hoje a empatia é a grande lição. Se o egoísmo é o nosso problema, se fecharmos-nos em nós mesmos é o nosso problema, sem dúvida, abrirmos-nos para o ponto de vista do outro, para nos colocarmos no lugar do outro, é a ferramenta fundamental para a nossa evolução. Nisso concordam a ciência, a psicologia e Jesus, dizendo para a gente fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Perfeito, Margarete. A empatia é uma ferramenta fundamental. Jandira, sempre nos agraciando com suas palestras edificantes. Estou aprendendo. Feliz Dia dos Pais. Muito legal, Jandira. Muito obrigado. Mas tenha certeza que as palestras não são minhas. Nós estamos a serviço, certo? Gisele, colocar o amor em tudo que fizermos e sentirmos pelo próximo. Isso mesmo. Vigiar e orar. Fazer de cada gesto, cada pensamento, cada sentimento, cada palavra uma declaração de amor. Nair, é necessário criar o hábito de agradecer sempre. E só consegue agradecer sempre quem perceber em tudo, mesmo nas aparentes adversidades, porque nada nos é adverso, mesmo nas aparentes contrariedades, porque nada realmente é contrário a nós, só percebendo como a vida está sempre a nosso favor, é que nós podemos agradecer sempre, agradecer tudo, fazer como Jó, que mesmo depois que ele perdeu a saúde, que perdeu o dinheiro, que perdeu as propriedades, que perdeu os amigos, que perdeu os familiares, ele agradeceu. Muito obrigado, Senhor, por haverdes querido testar o vosso servo. O que pode vencer na terra? Que situações podem vencer uma fé desse tamanho? Nada. A fé nos torna invencíveis. Para isso nós precisamos compreender as leis de Deus. Para isso leia o Livro dos Espíritos. Lá você vai entender que Deus opera no mundo através de leis. E quem conhece as leis, conhece a Deus, trabalha a favor da vida, rema a favor da maré. Muito bom, Margarete Machado. Essa pandemia nos trouxe algumas coisas boas também. Uma delas é a condição de nos espiritualizar através desses estudos, das lives e da nossa convivência dentro do nosso lar. Ela aqui exemplificou o que nós estamos falando. Olhar a vida e deixar de ver adversidades, erros, pecados, acusações em tudo, para ver Deus operando, Deus nos ensinando, a vida nos trazendo curas e ensinamentos o tempo inteiro. Essa fala dela é exatamente um exercício de quem está buscando essa fé integral, essa fé de todos os momentos, essa abertura de alma para todos os remédios e todas as lições. Muito legal, Margarete, obrigado. Vamos ver quem mais nos traz questões. Eu acho que assim, com essa fala da Margarete, a gente pode encerrar o nosso momento de hoje. Jesus nos visitou hoje, meus amigos.
não visitou a terra, não visitou nossas casas. Jesus hoje visitou nossas almas. Para nossa tristeza, quando ele entrou em nossas almas, encontrou nossas almas sujas, muito sujas, muita mágoa e muita culpa, acumulada contra tudo e contra todos, a começar pelos nossos pais, mas pelos nossos familiares, amigos, maridos, mulheres, ex-maridos, ex-mulheres. Nós temos mágoas de todo tipo, culpas de todo tipo, e Jesus entrou numa casa assim suja. Condoído da nossa baixa qualidade de vida espiritual, ele nos entregou, nos mostrou o balde, ele nos mostrou a água, ele nos mostrou a vassoura e mostrou a utilidade de um produto de limpeza fantástico para nossas casas mentais, para as nossas casas espirituais. O rótulo desse produto perfumado, poderoso, estava escrito perdão. E nós recebemos esse produto das mãos do Mestre, que nos deixou esse produto com a maior limpeza de alma, com a maior paz no coração, com a maior fraternidade, com a maior confiança na nossa capacidade de fascinarmos, de desimpedirmos, de libertarmos-nos e de libertar os nossos queridos. Hoje é dia de libertação pela limpeza, pelo perdão. Somos chamados na tarde e noite de hoje a libertar os nossos corações e, através dessa libertação interior, libertarmos também, particularmente, libertarmos todos os nossos amores, mas particularmente libertarmos os nossos inimigos e ainda mais particularmente libertarmos os nossos pais. Libertemos nossos amores, nossos inimigos, nossos pais, compreendendo, entendendo que eles foram o que eles puderam ser, que nós fomos o que nós pudemos ser. Deixemos esse silêncio, essa paz de espírito penetrar fundo nas nossas almas, como a compreensão, como o perdão de quem já não guarda mais rancor, como a compreensão de quem nem mais se ofende, para aprendermos a vivermos leves e livres. Libertemo-nos pelo perdão. Libertemos nossos pais, não dos nossos amores, mas das nossas mágoas e das nossas culpas. Sem as nossas mágoas, sem as nossas culpas, eles serão apenas impulsionados para viverem o que eles tanto precisam viver no mundo espiritual, e nós vivemos o que tanto precisamos viver aqui na Terra. Sempre conectados, sempre estimulando uns aos outros, já sem peso, já sem culpa, já sem mágoa. Apenas por amor. Graças a Deus, meus amigos, que essa limpeza seja feita o quanto antes e que a vida, não a morte apenas, que a morte e a vida não sejam leves. Graças a Deus, ótima semana para vocês.